Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com vocês. Esperamos que vocês tenham passado excelentes momentos desde o nosso último encontro até agora. Ficamos muito felizes em saber que vocês estão aí acompanhando o nosso programa. Está recheado de coisas bacanas. Nós vamos falar sobre discussão de irmãos. É isso mesmo, você tem irmãos? Você tem o hábito de compartilhar as coisas? Sente inveja ou ciúmes dele? Pois é um assunto legal e é bacana, né? Outro assunto que vamos conversar também é se você se sente dominado na relação. Você é o dominador ou vocês tomam decisões juntos e harmonicamente? É um outro assunto interessante. Então, pessoal, não saiam daí, o programa tem muita coisa legal. Nós temos também os assuntos e os quadros de reiki, vamos falar de constelação familiar, datas de nascimento, temos a mensagem do tarô, criando sua sintonia, enfim, bastante coisa para que você fique sintonizado e tenha aí momentos de bastante alegria e reflexão. E aí, Bruna, tudo bem contigo? Tudo bem comigo sim, David. E vocês, ouvintes, como estão? A gente espera que estejam todos bem, com saúde, em paz e aí aguardando para entrarem em sintonia conosco nos nossos encontros semanais. É importante a gente lembrar que para você se comunicar conosco, pode ser através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Também através do nosso YouTube, no canal Você em Sintonia. Nesse momento a gente tem lá o nosso chat ao vivo. Você pode escrever, comentar, mandar sua pergunta. Temos também o Instagram, @Você em Sintonia, e o Facebook Você em Sintonia. Participe então. Ok, Bruna. Agora, Teco, bem-vindo aí ao nosso programa. O que você vai trazer pra gente hoje, para os nossos ouvintes, pra gente começar aí o nosso bate-papo? Olá, ouvinte. Hoje vamos começar o programa falando de um assunto bastante polêmico, bastante interessante. Vamos falar um pouco de riqueza. Riqueza. O outro dia, conversando com um rapaz, ele me falou assim: Teco, você não é capaz de me dar umas dicas para eu ficar rico? E aí eu dei risada, eu falei, as pessoas ficam atrás dessas fórmulas mágicas para o dinheiro. Aí ele disse, não é possível que você não possa me dizer nada. Eu falei, olha, eu vou te falar o que eu penso e eu vou aproveitar e vou iniciar o programa de rádio compartilhando isso com os nossos amigos ouvintes também, não é? Depois eu quero a opinião do David e da Bruna a respeito de um assunto tão polêmico, como eu falei, que é a riqueza, né? Fórmula para ficar rico eu não tenho, né? Mas eu acredito que a riqueza esteja ligada a alguns pontos. Isso eu acredito bastante. Por exemplo, por incrível que pareça, não está ligado ao dinheiro. Então, eu costumo dizer que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você também. E fica um pega-pega, não é? A riqueza está mais ligada, no meu modo de ver, ao quanto você se coloca útil. Quanto mais prestativo, quanto mais útil você for, mais você está trazendo a prosperidade para a sua vida. Faça-se útil, coloque-se prestativo, preste serviço às pessoas, tenha boa vontade, que você vai ver que a riqueza começa a ficar perto e próximo de você. E além de você se colocar útil e prestativo, eu também tenho aí uma outra dica, que é o que eu pratico. Faça tudo que puder com entusiasmo. Nem tudo é possível.
Algumas coisas nós temos que aceitá-las. Então aceite. Mas naquilo que você puder fazer com entusiasmo, faça. O entusiasmo tem uma força muito poderosa e é muito importante que você coloque entusiasmo naquilo que você faz. David, o que você pode acrescentar aí para a nossa fórmula mágica da riqueza? E você, Bruna? Bom, riqueza. Eu acho que existem vários tipos de riqueza, mas obviamente aí o amigo deve estar falando de riqueza de dinheiro, de posse, né? Material. Eu acho que não tem uma fórmula mágica, não. A riqueza, ela tem que acontecer se ela vier de uma forma honesta e honrada, ela será, vamos dizer assim, abençoada, né? Mas tem uma frase de uma pessoa que não tinha pouco dinheiro, né? Que todos conhecem, o saudoso Ayrton Senna. Ele disse o seguinte, olha: dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter. E quem tem está cheio de problemas por causa dele. Então, eu acho que também cabe pensar um pouco sobre isso. Tem gente que tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer e arruma problema, arruma dor de cabeça. E você, Bruna, o que você tem a dizer aí sobre essa questão da riqueza? Olha, eu acho que a questão da riqueza, ela não pode estar dissociada da questão do compartilhamento e da doação. Não há como se pensar em riqueza distante de você conseguir fazer o bem ao próximo. Então, que de nada adianta você ser rico se você não pode contribuir com a vida do outro que está próximo de você. Então, eu penso em riqueza associada a compartilhamento e doação. Bom, tem mais um ponto aí a acrescentar nesse assunto riqueza. A riqueza, ela precisa ser percebida nos pequenos pontos da vida da gente. Nos amigos, no trabalho diário, que a gente deve agradecer, no conforto da nossa casa, muitas vezes não é tão confortável assim, mas eu disponho de coisas ali que eu gosto muito e que enriquecem a minha vida. Então, muitas pequenas coisas nos enriquecem. Se elas forem honradas, a riqueza também vai ficar mais perto de todos nós. Espero poder ter ajudado um pouco vocês. Um grande abraço, vamos iniciar o nosso programa. Muito bem. Então vamos começar o nosso programa com um caso, Teco. Tivemos aqui na semana passada a participação da Magali. A Magali, de 23 anos, nos enviou uma mensagem relatando o seguinte: em função da quarentena, foi passar alguns dias de confinamento na casa de sua tia. Antes de sair da sua casa, ela pediu para sua irmã de 21 anos para não mexer nas coisas dela, especialmente nas roupas. Quando voltou para sua casa, 2 semanas depois, percebeu que algumas de suas roupas não estavam em seu armário. Neste momento, foi direto para o quarto da irmã, verificar se as roupas não estavam no armário dela. Ao constatar que não estava, Teco, ela ficou muito brava e foi falar com a irmã. Falou que havia pedido para que não mexesse nas coisas dela, que não pegasse suas roupas e que não mexesse no seu quarto, enfim. Ela não achou as roupas, ela foi lá tirar satisfação com a irmã, né? Perguntou onde estão as minhas roupas, enfim. A irmã, com muita indiferença, disse que não sabia de nada, que não mexeu em nada e que achava que ela estava ficando louca. Neste momento, Teco, a Magali disse que ficou enfurecida. Começou a gritar com a irmã, que ela havia usado e sumido com todas as roupas dela, que isso tudo era inveja, enfim. Ela disse que a irmã era muito invejosa. Nossa, foi assim um terror essa discussão, né? E agora elas nem estão se falando mais. E aí, Teco, o que você pode dizer então para a Magali sobre esse caso, né, de achar que a irmã é invejosa, enfim, que usa as roupas dela e ela não gosta? O que você pode dizer para a Magali, Teco? Olá, Magali, um abraço, obrigado pelo seu desabafo, pela sua mensagem. Você, através do que você coloca, você dá a oportunidade de nós conversarmos sobre 2 sentimentos inicialmente. O sentimento da inveja, que você jogou ali durante a discussão e disse várias vezes que ela é invejosa, né?
e também o da raiva, porque deixou você com muita raiva. O ouvinte que nos acompanha, ele vai poder também identificar esses sentimentos nele, à medida que nós vamos agora falar um pouco dos dois inicialmente, né? A inveja, ela tem características muito assim claras. Uma delas é a pessoa começa a desenvolver a inveja com mais intensidade, Magali, a hora que ela começa a valorizar demais o outro e a se desvalorizar. A inveja a pessoa não percebe, mas ela vai se sentindo menor que a outra, por algum motivo. Tem gente que acha que o outro é mais feliz. Tem gente que acha que a amiga, por exemplo, é muito mais interessante que ela e tem muito mais facilidade no amor. Então a inveja é um sentimento que existe em todos os seres humanos. Só que em algumas pessoas ela começa a se aflorar, ela começa a se desenvolver com mais intensidade. Então a primeira característica da inveja, para você ouvinte, para você também, para nossa amiga Magali, é que eu começo muitas vezes a desenvolvê-la quando eu começo a me sentir menor, desqualificado perante alguém. Então eu começo a achar que aquela pessoa é muito mais que eu, é muito melhor que eu, é muito mais feliz que eu. A inveja me anula. É diferente do ciúme, Magali. No ciúme eu não me sinto tão anulado assim. No ciúme eu me sinto capaz de aproveitar aquilo que eu estou vendo no outro, que me deixa num primeiro momento inferiorizado e tentar trazer aquilo também para mim, não é? Agora, no caso da inveja, não. No caso da inveja, é como se eu não quisesse uma roupa igual à da Magali. Eu quero a roupa da Magali. Por quê? Porque eu me sinto pequena, eu me sinto menor. Você tem as roupas bonitas e eu não tenho, você é feliz e eu não sou. Então eu falo, puxa, aquela roupa da minha irmã é maravilhosa. Que roupa linda, que camiseta linda, que blusa linda. Em vez de dizer, olha, onde você comprou, eu vou comprar uma de outra cor, é muito caro, será que parcela? Isso é ciúme. Agora na inveja não. Na inveja eu falo, a camisa dela é linda e eu vou pegar essa camisa para mim, porque não é justo que ela tenha tudo e eu não tenha. Não é justo que sempre as roupas bonitas são dela. A pessoa não percebe, ela tá pequenininha e aí ela faz o que eu te disse. Ela tenta, ela quer alguma coisa, ela quer se apoderar, tirar, né? Alguma coisa do outro. O que acontece com a inveja, Magali? Ela destrói. É um sentimento altamente destrutivo. Ela destrói praticamente tudo. Destrói amizade, destrói vínculo, destrói tudo. E o mais interessante é que a inveja destrói a pessoa que inveja também. No primeiro momento, a pessoa pode achar que ela está destruindo aquela pessoa que ela se sente pequena perante, né, a pessoa. Então eu vou e destruo a pessoa que eu me sinto pequeno. Porque é mais rico que eu, porque é mais bonito que eu, porque é mais bem-sucedido que eu, enfim. E eu me sinto pequeno, diminuído, e no lugar de eu desenvolver um sentimento de ciúme, onde eu acho que aquela pessoa tem coisas que eu gostaria de ter, mas eu vou tentar ter, na inveja eu vou para destruir, eu vou para me apoderar. Só que quando eu faço isso, num segundo momento, Magali, a inveja também destrói a pessoa que fez isso. O que fazer, você está me perguntando? Então é necessário que a pessoa tenha consciência que isso é inveja, não é para acusá-la, porque é um sentimento de todos nós, né? E conduzi-la a perceber que ela pode trabalhar isso. Difícil é quando fica no nível inconsciente, que provavelmente é o que acontece com sua irmã, né? Então, dialogar com ela quando a poeira baixar, falar para ela, olha, nós somos irmãs, você não tem que ficar se apoderando das minhas coisas, se você gosta da minha blusa, você me pergunta, a gente pode tentar comprar uma parecida, isso é inveja sim, se você desenvolver essa inveja, você vai destruir tudo à sua volta, e isso tudo vai ser mais legal do que o que está acontecendo agora, né? E a raiva, que é o segundo sentimento que você dá a condição de nós conversarmos aqui. Magali, a raiva é uma preservação, né? A raiva verdadeira, a raiva, vamos dizer assim, mais saudável, ela nasce de uma preservação. Quando você é ferida, quando você é atacada, quando você é ofendida, você automaticamente gera raiva. E o que fazer com essa raiva, não é? O ideal é usá-la como defesa. Não faça assim comigo, não fale assim comigo,
Não vamos brigar porque nós vamos se ofender, não é? Então a raiva é uma preservação, e se você puder orientar a raiva, e orientar a raiva não é bater no outro, não é? Orientar a raiva não é ferir o outro, com ferro fere, com ferro será ferido, não sei como é aquele ditado, né? Também não é por aí que você vai ter a orientação de um sentimento desse de uma forma saudável. De uma forma saudável é quando você coloca essa raiva como uma preservação, como uma defesa sua. Espera um pouquinho, daqui você não passa. Espera aí, você está me ofendendo, eu não vou admitir isso, né? Agora, quando eu tenho a raiva e eu não consigo orientá-la, o que acontece? Duas possibilidades. Uma, eu começo a gerar fantasias. Eu não percebo. Porque ninguém gosta de mim, porque todo mundo é assim comigo, porque todo mundo me distrata, eu não sei o que acontece, eu acho isso horrível, mas eu sou distratada por todo mundo. Eu começo a me vitimizar, eu começo a desenvolver fantasias. Então, o ideal, Magali, é que a raiva seja colocada para fora de uma forma consciente. Que é o que eu te falei, eu vou me preservar, eu vou me defender. Se eu não faço, a primeira possibilidade é eu começar a desenvolver fantasia. Minha irmã nunca gostou de mim, ela não me ama. Essas coisas são perigosas, são fantasias. E uma segunda possibilidade é o ódio. O que acontece? Muitas vezes você bloqueia a tua raiva e ela começa a ficar represada dentro de você, e aí você começa a trabalhar um nível de ódio. E tem uma última coisa. O ódio, ele está lá no fundo ligado ao sentimento de amor, de carinho, ou a um gostar da pessoa que eu odeio. O ódio, ele sempre tem uma raiz lá no fundo de carinho, de amor, de algum sentimento bom por aquela pessoa. Então eu muitas vezes fico com raiva, mas eu gosto dela, eu gostava até aquele momento, eu achava que gostava. Então eu represo a minha raiva, né? Eu guardo ela. E aí começa essa situação do ódio. Mas o ódio, geralmente, Magali, ele revela que há ainda ali no fundo um certo sentimento por aquela pessoa. É lógico que isso acontece, vocês são irmãs. E hoje a sua irmã precisa um pouco mais da tua conversa, do teu entendimento. Amanhã vai ser diferente, porque irmãos caminham assim, não é? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço para você, Magali, e também um abraço para sua irmã, que vocês se entendam o que é o mais importante. Obrigado. Oi, Magali, muito obrigado por sua mensagem. Eu também tenho irmãos e sei bem como são essas coisas. Eu também tenho um ciúme muito grande das minhas coisas. Mas eu sou extremamente cuidadoso, eu acho que é isso que provoca, né, essa questão de ciúme, mas das coisas que eu gosto, né, como por exemplo as minhas ferramentas. Em contrapartida, eu não tenho aquele mesmo zelo pelo carro, por exemplo. Tem gente que vive pelo carro, é zeloso pelo carro, eu já não sou assim. Então, por que eu tô dizendo isso tudo para você, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Talvez o que falte para você é explicar de forma clara o porquê você quer que sua irmã não pegue suas roupas. Se é por ciúme ou se é pelo desleixo dela de repente, eu não sei, né? Eu acho que você também precisa identificar o verdadeiro motivo, né, de você não querer que ela use as suas roupas, né? Eu acho que isso vai fazer bem para você, inclusive. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que têm irmão, né, e que moram juntos, mas eles dividem o mesmo guarda-roupas. Olha que bacana, né? Os dois, né, isso faz com que os dois passem a ter o dobro de roupas, porque um usa a roupa do outro e não tem problema nenhum. Então acho que também a gente analisar os porquês dentro da gente pode ajudar aí no seu caso, tá bom? Bruna, você quer comentar alguma coisa? Olha, eu acho que a situação da Magali é uma coisa bem comum, deve acontecer aí em muitos lares, em muitas famílias, em muitas relações, né? No momento em que a gente se relaciona com os outros, com as pessoas, estamos sujeitos a diversos tipos de conflitos, né? Isso é muito próprio do humano. Quem tem irmãos sabe. Às vezes, a relação com irmãos pode ser muito tranquila, pode não ter esse tipo de briga, de conflito, enfim. Mas às vezes ela é muito tensa e
pode aí ter conflitos pelos mais diversos motivos, inclusive pelo fato de uma pegar a roupa da outra. Então, o que eu tenho a dizer é que é sempre importante a mediação, tentar o equilíbrio e o diálogo, porque ele pode resolver e solucionar aí muitos problemas, tá bom? Boa sorte, Magali, para você e para sua irmã. Muito bem, então, esse negócio de irmãos, né, é muito legal. Quem tem irmão sabe que tem aquele quebra-pau, aquelas coisas, mas não mexe com meu irmão. Se mexer com meu irmão, eu fico bravo, né? Só eu posso falar do meu irmão. Normalmente é assim que funciona. Bom, gente, continuando aqui o nosso programa, nós temos aqui agora um caso para Cris Silva. Cris Silva, ela é terapeuta holística e reikiana master. Bem-vinda de volta, Cris. Estamos muito felizes aqui da sua participação em nosso programa. Cris, o Jorge Augusto de São Paulo diz que no trabalho ele tem que interagir com algumas vezes, né, com uma determinada pessoa, né? E essa pessoa ele faz algumas cobranças. Pelo que eu entendi aqui, não chega a ser o chefe dele, ele tem uma interação com essa pessoa. Mas toda vez que ele precisa interagir com essa pessoa específica, ele percebe que chega em casa com uma pilha descarregada, como ele diz, quase sem bateria. Ele pergunta se isso é normal e se tem como o Reiki ajudá-lo, né? E se tem alguma forma de se prevenir deste tipo de sensação de perda de energia. Cris, o que você pode dizer aí para o nosso ouvinte Jorge Augusto de São Paulo? Olá, ouvintes. Oi, Teco. Oi, David. Muito obrigada mais uma vez por essa participação, né? Eu fico muito feliz que os ouvintes se interessam pelo Reiki, né? Que é uma técnica maravilhosa. Então, respondendo à pergunta do Jorge Augusto de São Paulo, Jorge, o Reiki pode te ajudar grandemente em muitas questões, tá? Principalmente nessa que você relata, né? Que o colega de trabalho tem uma energia que te esgota energeticamente. Infelizmente, a gente eventualmente se depara com pessoas assim, né? Carregadas energeticamente, né? Muito negativas, estão de mau humor, né? Infelizes com alguma questão. E aí a nossa sensibilidade captura isso e chega até a nos fazer mal. O Reiki, ele tem essa capacidade de harmonizar você a ponto de ficar fluindo essa energia em você até 21 dias. Então, cada vez que você recebe uma sessão de Reiki, você passa a se sentir mais calmo, mais tranquilo, você sente um bem-estar físico, emocional e mental. Então, essas sensações de esgotamento tendem a diminuir. Elas não desaparecem, porque no dia a dia a gente está recebendo isso, né? A gente encontra, por exemplo, você todo dia está lá com esse colega de trabalho, então você vai sentir, mas vai diminuindo. Como você vai se fortalecendo, aí depois você já nem percebe mais, ele já nem te incomoda mais. Capaz dele, ao se aproximar de você, receber essa carga energética tão positiva sua, que ele até pare de pegar no seu pé. Justamente porque o Reiki tem essa capacidade de fluir através de você por até 21 dias. Então, vai acabar trazendo, né, uma sensação de paz para todas as pessoas que estiverem ao seu lado. Muito obrigada mais uma vez. Excelente, Cris, muito obrigado. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aproveitarão aí essas informações. Adorei. Agora, Teco, vamos falar de data de nascimento? Tivemos aqui a participação pelo chat do YouTube da nossa ouvinte Camila Gonzaga. Muito obrigado, Camila, por sua participação. Ela nasceu no dia 19 de agosto. O que você pode dizer das características dos nascidos no dia 19 de agosto, Teco? Camila, 19 de agosto, 19/8, é uma combinação de números bastante forte. Entre outras coisas, é muito expansiva. Você é uma pessoa que tem uma influência sobre o seu meio. É algo muito solar, como o próprio regente do signo de Leão. Há um brilho, há uma influência, há uma força na sua personalidade, no seu temperamento, Camila. Você tende a ser uma pessoa forte,
com bastante autonomia e, como eu falei, que tem uma influência sobre as pessoas à sua volta. Outra tendência é você passar um lado muito autoconfiante, que não é uma mentira, não é uma coisa distorcida que você cria apenas para impressionar. A tendência é que essa autoconfiança venha de dentro de você. Você gosta de se destacar, você é uma pessoa que quer este brilho, essa coisa solar, como eu disse a você, né? E você tende a ter clareza nas suas opiniões. Uma pessoa que se coloca com bastante clareza, é discutidora, gosta de colocar os seus pontos de vista, gosta de mostrar através deles que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa instruída e assim por diante. Não é uma pessoa previsível, Camila. Você tem todo esse carisma, toda essa questão da expansão, do lado solar, como eu te falei, mas você não é uma pessoa previsível. Muito pelo contrário. Algumas vezes as pessoas à sua volta podem ver você inteligente, carismática, mas ter uma certa dificuldade em te definir. São ambiciosos? São, mas em que sentido? De querer se destacar, de querer se promover, de querer não passar desapercebido, mais ou menos isso, né? Não gostam de ser colocadas de lado ou de ficarem sem uma expressão, sem uma importância. Isso não é muito de vocês. Vamos falar de não vamos chamar de defeito, porque não sei se é a palavra, mas um alerta para você, Camila, e para as pessoas do dia 19 também, é que são discutidores, mas nem sempre gostam de ouvir o outro. Algumas pessoas que têm o dia natalício 19, e essa combinação principalmente da Camila 19 e do 8, né? Às vezes são pessoas, eu falo que atropelam, né? Que não ficam muito ligadas ao que o outro tem a dizer ou às coisas que as pessoas têm a falar. São mais centralizadoras, esse é o meu alerta ao dia 19 e principalmente 19 do 8, como a nossa ouvinte Camila Gonzaga. São mais centralizadores, então ficam muito mais ligados, é uma tendência de alguns, né? A emitir a própria opinião, a ser uma pessoa discutidora, como eu disse, mas não a ouvir tanto o que vem dos outros, das outras pessoas, né? Agora, no amor é interessante, Camila, você quer muito ser admirada, você quer muito ser valorizada. À medida que o parceiro ou a parceira, a pessoa que você estiver envolvida, tiver essa atitude de prestar um certo cuidado, de mostrar o quanto se importa com você, de te valorizar até nas pequenas, principalmente nas pequenas coisas, de se mostrar admiração, então, aí você se entrega. Você precisa muito dessa valorização, dessa situação onde você se sente importante e especial. Nestas condições, você se entrega. É ciumenta? É ciumenta. Mas como não é uma pessoa muito previsível, não costuma expor com muita facilidade o seu ciúme. Não é uma pessoa que vai dizer, olha, eu estava com ciúme, não é isso. Mas, de algum jeito, você tem condição de demonstrar que não está bem. Seja com ciúme, com qualquer outra coisa que o parceiro tenha feito, né? No todo, é uma pessoa que tem muito potencial para se realizar, tem muita capacidade mental, intelectual e pode se destacar principalmente trabalhando e desenvolvendo coisas onde você está em público, onde você tem liderança, onde você pode realmente colocar todo esse sol, toda essa imagem para fora, né? Cuidado com o lado discutidor, como eu disse, e desenvolver um pouco a capacidade de ouvir, de escutar. Isso vai melhorar muito você, caso você ainda não tenha desenvolvido. Muito obrigado, um grande abraço e espero que você tenha gostado. Muito legal. Agora nós vamos falar de uma novidade maravilhosa para quem gosta de um bom café. Um produto artesanal de muita qualidade, eu posso garantir. Tive até a oportunidade de tomar. Adorei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente, tenho certeza que vai adorar também.
Basta ligar para o número 19 98151 4232 e fazer seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Eu vou repetir o número para você anotar aí, olha. 19 98151 4232. Café, aroma e sabor. Produto de excelente qualidade e preço surpreendente. É isso mesmo, David. O café é realmente maravilhoso. A gente agradece e manda um abraço pro Fábio por ter trazido para nós aqui pra gente experimentar. E nós também vamos falar hoje a respeito do Family Dog Pet Shop. Isso mesmo, é uma loja de pet shop que oferece serviços de banho e tosa aqui na região de Nova Odessa também, tá? Eles têm rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios. Eles ganharam pelo 2º ano consecutivo como o melhor pet shop de Nova Odessa, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Realmente eles oferecem um serviço de muita qualidade, além de oferecerem muito carinho e respeito aos nossos animaizinhos. A minha cachorrinha Lola é cliente desse pet shop e ela sempre volta muito bem cuidada. O pet shop fica na rua Silvio de Paula, número 102, aqui no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. Se você quiser mais informações, pode mandar uma mensagem para o 019 99 181 9453. Fala com a Stephanie, tá certo? Um abraço, Stephanie. Valeu! E temos também aqui, nós vamos falar também, com um imenso prazer, inclusive, de uma prestação de serviços que nós temos aqui em Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestações de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha só que legal que eles fazem. É uma conta no Instagram que eles têm de divulgação de serviços e produtos aqui de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e também para os participantes de um modo geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, não é? Eu acho muito legal sim. Então anota aí, olha, @divulga.novaodessa, né, Bruna? É isso aí, David. A página é bem interessante, tem dicas ótimas sobre produtos e serviços aqui da nossa região de Nova Odessa, Sumaré, enfim. E os ouvintes podem lá obter várias informações interessantes. Eu quero mandar um abraço para a Águida, né, que foi a pessoa com quem eu conversei, que é muito, muito bacana, muito solícita e muito prestativa. Um abraço, viu, Águida? Abração, Águida. Muito obrigado também por nos acompanhar aqui no nosso programa Você em Sintonia. E com isso estamos chegando, rapidinho, parece que o que é bom passa rápido aqui no nosso intervalo. Mas é rapidinho, nós vamos tomar aqui um café delicioso, beber uma aguinha, estaremos de volta dentro de alguns minutinhos. Até já! Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Você em Sintonia. Para você que está chegando agora e perdeu o nosso primeiro bloco, a gente tem aqui um resuminho bem rapidinho sobre o que rolou agora há pouco. Nós tivemos aí o caso da nossa ouvinte Magali, falando sobre o problema lá, o conflito com a sua irmã. Tivemos também a pergunta do Jorge Augusto, nosso ouvinte, para a nossa colaboradora, parceira aqui, a Cris Silva, falando sobre Reiki. Também falamos da data de nascimento da Camila Gonzaga, no dia 19 de agosto. E agora, David, o que nós temos aí programado para o nosso segundo bloco? O nosso segundo bloco também está recheado de coisas bacanas. E se você está acompanhando aí o nosso programa pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, participe aí do nosso chat se você estiver acompanhando simultaneamente com a rádio. A gente vai responder, vai anotar suas perguntas para que a gente possa interagir e fazer deste nosso programa o programa de todos, né? Um programa que é feito para vocês e por vocês, nossos queridos ouvintes. Nós vamos agora chamar a Val Ribeiro,
que é especialista no assunto de constelação familiar. Val, nós tivemos a participação aqui da nossa ouvinte Fernanda Oliveira, de 33 anos, ela mora em São Bernardo do Campo. Ela diz que tem muita dificuldade em interagir com pessoas mais novas do que ela. Seja numa festa, no trabalho, enfim, ela sente uma espécie de barreira, especialmente com mulheres, mas de um modo geral, pessoas mais novas do que ela sente essa dificuldade de interagir. Ela quer saber se a constelação familiar tem alguma resposta para isso e se pode ajudar de alguma maneira. Val, o que você pode dizer então para a nossa ouvinte Fernanda Oliveira, de São Bernardo do Campo? Olá, David, Bruna, Teco, alegria estar aqui com vocês novamente. Queridos ouvintes, obrigada pela participação, em especial a Fernanda Oliveira, de São Bernardo. Fernanda menciona que está com 33 anos e tem uma dificuldade para interagir com pessoas mais novas. Eu precisaria de mais informações para saber, Fernanda, o que você coloca como dificuldade. Pois ao colocar uma questão no campo para obter uma resposta, na verdade eu prefiro chamar de luz, de consciência, ou de modo simples, clareza sobre o assunto. Caso este assunto que deseja uma resposta não tenha força, o campo pode não trazer movimento, ou nos direcionar para algo que não queremos olhar ou não estamos prontos. Fernanda, assim como herdamos carga genética, nós também herdamos carga energética. A pergunta que eu deixaria com você para trabalhar é com relação ao seu lugar. Ressalto, queridos ouvintes, que é mais fácil caminhar na vida, passar por desafios do nosso lugar, na minha ordem, sabendo e reverenciando quem veio antes, para olhar para quem veio depois. Então, Fernanda, onde você está na sua família? Você tem irmãos, irmãs? Pode ser apenas que você tenha espelhado um sentimento e você pode passar a incluir este desafio de dizer sim a ele. Não o vendo mais como dificuldade, algo para ser arrancado de você, que já é perfeita. Questione-se mais internamente. Mas não julgue, não queira uma resposta. Fique mais leve, brinque com crianças. Brinque com a sua criança. Mas sinta este calor, esta energia. Obrigada. Muito obrigado, Val. Tenho certeza de que não apenas a Fernanda Oliveira curtiu, né? Mas muitos dos nossos ouvintes vão aproveitar esse seu comentário e dicas. Muito obrigado mesmo, Teco. Val, gostei bastante. Agora eu falei do Teco porque eu vou chamar o Teco, né? Teco, nós temos aqui mais uma data de nascimento. Né, o Marcos Antônio, ele é do Paraná, ele nos escreveu pedindo para que a gente fale das características dos dias dos nascidos no dia 16 de abril, que é a data de nascimento dele. Muito obrigado, viu, Marcos, por sua participação. Então, Teco, quais as características dos nascidos no dia 16 de abril? Olá, Marcos Antônio dos Santos, o nosso ouvinte. E você faça como Marcos, faça como a Camila, escreva aqui para nós. Manda o seu aniversário, o seu dia natalício, o mês, de preferência o ano também, para que eu possa traçar aqui um breve perfil a teu respeito. Se você desejar, quiser que a gente fale aqui do seu namorado, do seu filho, você manda junto. Você escreve aqui para nós, a Bruna passa sempre para vocês aí como fazer, e você faça como o Marcos, o nosso amigo aí, o nosso ouvinte, que escreveu pedindo para que falássemos do dia do aniversário dele. Ele é um ariano do dia 16 de abril. Marcos, é interessante, vocês são espirituosos. O que é serem espirituosos? Vocês usam muito a capacidade que têm de observação, de inteligência, de percepção, para um lado meio de senso de humor. Alguns são bem cínicos até, viu, Marcos? Vocês sabem pensar e tirar o humor das coisas em geral.
Vocês podem, inclusive, alguns são assim, de colocar apelido, de brincar, mas não no sentido bullying não, porque vocês são pessoas muito boas, muito generosos. Então vocês não fazem isso na maldade, vocês fazem porque vocês são espirituosos, como eu disse. Vocês têm esse lado de brincadeira, isso desde menino, na maior parte das pessoas do dia 16 de abril aparece bem acentuadamente. São inquietos? São agitados, mas muitas vezes, em alguns casos, Marcos, essa agitação aparece fisicamente, aparece no comportamento. Em outros casos, não. Tem pessoas do dia 16 de abril e até mesmo pessoas do dia 16 de geral tendem a essa inquietação que eu estou me referindo, mas nem todos aparentam essa inquietação. Em alguns, essa agitação fica dentro da pessoa. Ela é inquieta por dentro, ela é agitada por dentro, não é? Tem um senso crítico considerável e eu chamo o senso crítico de vocês de senso crítico imediato. Você, como eu disse, você pega rapidamente alguma coisa no ambiente, na pessoa, você é capaz de levantar rapidamente um ponto em alguém que você está conhecendo, você tem o que eu chamo de senso crítico imediato. É um tipo muito generoso, tem um coração muito grande, vocês inclusive costumam se compadecer muito com o drama, com as situações que as pessoas vivem à volta de vocês. São muito receptivos. Quando vocês gostam da pessoa, quando vocês têm um vínculo com a pessoa, vocês se tornam excessivamente receptivos, vocês querem proporcionar alguma coisa, vocês querem fazer coisas juntos, mas essa receptividade, ela aparece muito mais quando vocês têm uma ligação com a pessoa. Não é que você é receptivo no geral, não, Marcos. Você até pode ser por educação, mas aonde você vai realmente colocar esse seu lado é as pessoas que você está mais sintonizado. Vocês, de uma forma geral, inclinam-se em ter uma ótima índole. São pessoas do bem. Vocês são pessoas que lidam muito bem com o lado amor, com o lado generosidade, como eu falei. Agora, tem aqui um alerta. Como eu dei um alerta já para outras pessoas que eu faço aqui o perfil, eu costumo dar esse alerta para a pessoa poder ponderar a respeito, né? Marcos, pessoas no dia 16 de abril, elas precisam trabalhar melhor as questões financeiras. É interessante, vocês têm um grande bom senso, vocês sabem e entendem as coisas em geral, o valor das coisas, enfim, mas vocês tendem a se perder na questão financeira. Tenho a noção, mas na prática nem sempre a coisa sai do jeito que vocês idealizam, né? Para compensar, vocês têm um espírito realizador. O que é isso? Vocês costumam ser criativos, vocês costumam ser habilidosos. E a tendência é desenvolver esse empreendedorismo, assim fala, empreendedorismo, através desse espírito realizador. Eu já convivi com pessoas no dia 16 de abril que tinham muita habilidade manual, nas horas vagas iam mexer com madeira, ou então gostavam de fazer os pequenos reparos da casa. Vocês têm muito isso. Saúde? Na saúde vocês são agitados, são nervosos, são tensos. Em geral, pega muito a parte digestiva. Pode pegar um pouco também das eliminações, que é fígado, vesícula, rim, mas em geral vocês acabam acusando esse nervosismo, essa agitação que vocês têm na parte digestiva. E nos relacionamentos, Marcos, vocês ficam ressentidos com uma certa facilidade. Vocês não falam, vocês não abrem que vocês estão ressentidos, mas vocês são sensíveis. As pessoas que vocês amam, que vocês gostam, vocês ficam esperando que elas entendam, que elas compreendam e que elas não passem por cima de certos pontos. Vocês são capazes de ficarem ressentidos até com pequenas coisas, mas, como eu falei a você, vocês se fecham. Procura usar esse lado empreendedor, mantenha esse teu bom humor, que isso tudo vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Desenvolva alguma habilidade manual que também pode te ajudar como uma verdadeira terapia. Um grande abraço, Marcos.
Muito bom, Teco, que legal. Então aí, se você ouvinte se identificou com as características dos nascidos dessa data, ou se você quer ouvir a respeito da sua data de nascimento ou de alguém que você conheça, manda para nós uma mensagem pelo WhatsApp 019 99 444 7312 ou manda através do chat no YouTube, no canal Você em Sintonia. Pode ser também pelo Instagram, @Você em Sintonia, ou pelo Facebook, Você em Sintonia. Participe mandando então a sua data de nascimento. David, e agora como é que a gente vai continuar nosso programa? Ainda temos outro caso para falarmos aqui. Obrigado, Marcão, por sua participação. Espero que você tenha aí se identificado com as características. Mande uma mensagem pra gente dizendo o que você achou, né? Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, para que fiquem também sintonizados aqui conosco. Teco, então temos aqui um segundo caso, né, pra gente conversar hoje. Temos aqui o caso da Silvia Soares. A Silvia nos enviou uma mensagem relatando o seguinte: ela é casada há 11 anos. Desde o início desse relacionamento, ela percebeu que ele era muito exigente. Além de exigente, muito tenso e nervoso. Ao longo do tempo, percebeu que foi aceitando este comportamento dele e atendendo às exigências que ele fazia. Mas quando vieram os filhos, eles têm 2 filhos hoje, as coisas começaram a mudar dentro dela em relação a esse comportamento que ela diz do marido, né? Que é um comportamento difícil para sustentar, né, já agora com a chegada dos filhos. Ela diz que ama, né, o marido, mas com o desenvolvimento dos filhos as coisas vão ficando complicadas, porque ele exige dela e dos meninos coisas que ele acha que é certo. Vai desde pequenas coisas, como por exemplo, organizar o quarto até que as coisas fiquem bem organizadinhas do jeito que ele gosta, né? Ou até coisas mais abrangentes, enfim. Ele quer tudo do jeito dele, né? Então ela pede uma orientação, né? Pois ela gosta muito dele, ela o ama, mas não sabe como lidar com esta situação. Então, Teco, o que você pode dizer aí para a nossa ouvinte Silvia Soares, né, a respeito aí dessa questão das exigências do marido? Olá, Silvia, muito obrigado pelo seu depoimento, um depoimento bastante interessante e, além de ser muito interessante, é uma situação bastante complexa também, não é, Silvia? Nós vamos trabalhar em cima de uma situação que é muito mais comum do que o nosso ouvinte supõe, do que o nosso ouvinte imagina. É uma situação que envolve uma relação entre o dominador, vamos chamar ele assim, e o dominado. E o que é interessante é que quem olha de fora, num primeiro momento, é capaz de achar que o dominador é um tirano, que o dominador é uma pessoa que não tem respeito por nada, é um egoísta, enfim. E o dominado é uma vítima, né? Porque fica ali subordinado aos maus tratos, ao mau humor do dominador, ele está constantemente, o dominador está constantemente dono da verdade, é ele que sabe tudo, é ele que faz tudo, é ele que conhece tudo, o outro, por mais que tente fazer, está sempre fazendo errado. Então quem olha de fora fala, puxa, meu Deus, né? Esse dominador, muitas vezes não é o homem, muitas vezes é a esposa, mas enfim, o dominador, né? O que assume esse papel, é um tirano. Ele é um tirano, sim, de uma certa forma, é verdade, para quem observa de fora, mas o dominado alimenta essa história, não é, Silvia? Mas eu só me dei conta com o tempo. Não, ninguém está te culpando de nada, por favor. Mas até que ponto o dominado permite que esta história se estenda? Porque vamos entrar um pouco no lado do dominador e depois vamos tentar entrar um pouco do lado do dominado para a gente entender como muitas relações são feitas dessa maneira, né? Geralmente o dominador se coloca como o dono da verdade, aquele que está sempre certo.
aquele que sabe sempre o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. E como ele é o dono da verdade, tudo, ele é uma autoridade. Então ele pode se irritar, ele pode explodir, ele pode maltratar muitas vezes, né? Pode castigar, depende do nível do dominador, isso vai ficando mais acentuado ou menos. Mas o dominado, por sua vez, é uma pessoa que de uma certa forma complementa isso. Por quê? Porque ele se coloca na condição de defensivo, né? Ele fica ali tentando se defender daquela agressividade toda e, ao mesmo tempo que ele se coloca na condição de defensivo, ele também tenta ser um complemento da necessidade do dominador. Ele quer satisfazer, né? Sabendo lá no fundo que nunca vai satisfazer. Então vira um jogo. Eu chamo esse jogo, Silvia, do jogo da tortura. Que, olha, a pessoa só não enlouquece, eu não sei por quê. Porque se você olhar, um exige, quer daquela forma, um trabalha a vida, o dominador, como se a vida se resumisse naquelas situações. Então, naqueles detalhes que ele quer que sejam cumpridos, naquelas coisas que ele acha que é o mais importante que a vida pode oferecer. E o outro, o dominado, entra no jogo e fica fazendo aquele papel de viver a cabeça do dominador, anular a própria realidade. Ele vai abrindo mão de si mesmo, se você for pensando. Mas aí entra um fenômeno interessante que você coloca no seu depoimento. Os filhos. E geralmente, quando o dominado vê os próprios filhos passando por aquilo que ele já passava, aí ele se exalta. Então, geralmente é quando os filhos começam a se submeter àquele jogo, àquela tortura, como eu chamo, é que o dominado começa a se rebelar. Provavelmente é o que está acontecendo com você. Mas você o ama, não é? E você pede uma orientação. Então, não é tão complicada a orientação, não. Dominador e dominado, eu vou usar aqui um termo do nosso grande músico Gilberto Gil, são vestes da mesma nudez. Um alimenta o outro, um mantém o outro nessa situação. Um faz com que o outro exista, porque um domina, é agressivo, é malcriado muitas vezes, não é? E o outro é vítima. E nunca faz certo, e sempre pede desculpa. Ah, mas eu não fico pedindo desculpa. Não, você pode não verbalizar, mas você já está na condição de dominada, né? O que tem no fundo disso? No fundo disso tem uma situação muito interessante. As pessoas, elas buscam a realização na imagem, no ideal, e não em si mesmos. Então é algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né, Silvia? Nós colocamos a nossa realização em ideais. Nós colocamos o ideal na frente da vida, na frente do amor, na frente da existência. Nós fazemos com que o ideal sejam coisas que não são ideais. Então, a nossa realização pessoal, ela é jogada fora, ela é ignorada. E no lugar da nossa realização pessoal, Silvia, a gente começa a realizar um ideal, uma imagem. Então, por que uma pessoa faz isso? Porque há uma insegurança, uma insatisfação muito grande dentro de si que ele não consegue trabalhar e perceber. É uma pessoa que precisaria repensar o que ele vem fazendo com ele mesmo. Ele também tem que ver que se desenvolver o dominador, por exemplo, é uma situação que nunca vai deixá-lo feliz na vida. Se existe amor, e você está dizendo que existe, né? Eu acredito que exista, está na hora de vocês perceberem que um pode ajudar o outro a se realizar e não os dois alimentarem um ao outro num jogo de tortura que pode ser infinito, que pode destruir esse amor, inclusive, ou comprometer o futuro desses meninos, desses filhos, não é, Silvia? Então, começa a perceber que nós negamos a nós mesmos, nós somos muito inseguros e frágeis, e nós não queremos enfrentar estas sombras, né? E a gente vai desenvolvendo no lugar disso uma autoimagem. A gente vai fazendo com que
a imagem que eu estou criando a meu respeito seja mais forte do que a minha realização verdadeira. E aí eu vou envolvendo pessoas nesse jogo e isso vai ficando uma coisa infinita. Vamos parar com isso. Vamos fazer com que esta situação não seja mais vivida desta maneira, né? Começa a tentar fazer com que as realizações pessoais sejam colocadas no lugar desse ideal que foi montado e que você e ele contribuem. Não é ele, são os dois que estão contribuindo para isso, né? E uma última coisa, né? Esse controle, ele está sempre ligado à falta de autoconfiança. Quanto menor for a confiança que eu tenho nos meus recursos, na minha capacidade, maior vai ser a necessidade de eu ter controle sobre as coisas. Um pode ajudar muito o outro nesse sentido. A sinceridade, a espontaneidade, né? O carinho, né? O ficar em silêncio com ele, mostrando que vocês têm algo muito precioso e que ninguém tem que ser mais do que é. Pensa nisso. Toda vez que tem um jogo da tortura, onde existe um torturador, um dominador e um torturado, que é o dominado, é porque a realização pessoal foi esquecida e no lugar dela tem a realização de um ideal. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e obrigado pelo seu depoimento. Muito bem, Teco. Oi, Silvia, eu acho o seguinte, primeiro, muito obrigado por sua mensagem, né? E este é mais um daqueles casos que a gente para pensar e tenta encontrar pessoas ao nosso redor que passa por isso também. Ou até mesmo reflitamos se nós mesmos não estamos passando por isso, não é verdade? O Teco abordou e discorreu o tema com brilhantismo, como sempre. Mas tem uma coisa que fiquei aqui pensando enquanto ouvia. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas veja, para pensar que também existem aquelas pessoas que diante do dominador, como o Teco disse, fica se fazendo de vítima, né? Pois lá no fundo essa pessoa quer viver desta forma, como se quisesse, de alguma maneira, viver algum tipo de sofrimento. Pode querer viver se punindo por acreditar que não merece coisa boa da vida, né? A gente conhece pessoas assim. Veja, se esse comportamento está lá no íntimo de algumas pessoas e elas mesmas não se dão conta disso, né? Quando a pessoa acordar, que eu acho que é o seu caso, não estou dizendo que você é dessa forma, mas às vezes a gente tem um estalo, poxa, por que eu estou vivendo desta maneira? Por que eu estou me sujeitando a viver assim, né? Então, quando a gente acorda, a gente percebe que isso está fazendo mal, que precisamos resolver essa situação, né? E nesse momento, o melhor caminho, eu sempre vou defender isso, é o diálogo franco e aberto, que pode ser muito difícil com o dominador, né? Mas que tenha certeza que ele, apesar de todo esse jeito, também é muito frágil e ama muito. Na hora que sentir o risco de perder o seu amor, por exemplo, vai parar e reconsiderar os seus atos. Tomara que isso aconteça contigo, mas não é uma regra, tá? Depende da abordagem, né? O quanto os dois estão dispostos em de fato resolver essa situação. Na minha opinião, os dois podem ter algumas crenças lá no fundo que desencadeiam esses comportamentos, né? Há uma terapia, um estudo muito sério que pode ajudá-los, né? Caso tenham interesse, nos procure através dos nossos canais, que aí a gente conversa e eu posso dar algumas dicas e orientações para que vocês se sintam melhor e resolvam aí este caso, tá bom? Bruna, tem algum comentário a fazer? Olha, David, Silvia, eu, enquanto fui ouvindo o Teco falar, ouvi o seu caso, a única palavra que ficou na minha cabeça, assim, martelando, é limite. A gente precisa de limite para tudo na vida, né? Inclusive para conviver com as pessoas. É importante que a gente coloque os nossos limites também. O quanto a gente permite que o outro interfira na nossa vida, o quanto a gente permite que o outro nos diga como ser, o que fazer, né? Muitas pessoas não se expressam dentro de uma relação conforme
a gente acredita que deveria ser feito, né? Dizendo suas preferências, suas vontades. Mas é sempre muito importante a gente ter isso em mente, que a gente precisa, de certa forma, dizer ao outro o que sentimos, né? Se aquilo me incomoda, se aquilo é bom, se aquilo não é. Então, dessa forma, nós vamos criando os limites dentro da relação. E esses limites, eles precisam ser respeitados, né? Para que dentro de um relacionamento, onde haja limite, onde haja esse respeito, as coisas possam ser mais harmoniosas e respeitosas entre vocês, tá bom? Boa sorte aí para você e para o seu marido, então. Muito legal, pessoal. Vocês acharam o que disso tudo? Escrevam pra gente, usem aí todos os nossos meios de contato, participem, digam, olha, poxa, gostei, acho que é bem isso, ou então não tem nada a ver, vocês estão tudo ficando louco. Participem. O importante é a participação, sempre com respeito, né? Assim como a gente sempre prega, mas participem. Eu acho que é interessante a gente ter aí esta interação, ok? Bom, falando agora então e continuando o nosso programa, temos aquele momento muito gostoso do Criando a Sua Sintonia. Tenho certeza que a Bruna trouxe alguma coisa bem legal para dividir conosco e para que os ouvintes consigam aí refletir ou fazer aí a dica que ela vai passar para a gente, né, Bruna? Qual que é aí então a dica desta semana do Criando Sua Sintonia? É isso mesmo. Ouvintes, vocês já ouviram falar em mantras? Sim, a palavra mantra, ela tem o seguinte significado: instrumento da mente. Ela vem de uma língua muito antiga chamada sânscrito. Muitos estudiosos estimam que esses mantras, eles remontam aí, eles surgiram de 1000 anos antes de Cristo. Então é uma coisa muito antiga. O que são mantras? São sons que, ao serem entoados, serem ditos repetidamente, né, promovem inúmeros benefícios, tanto físicos quanto emocionais. Existem mantras variados para diversos objetivos diferentes. A grande maioria serve para equilibrar o corpo físico e a mente, para provocar aquela sensação de harmonia e de bem-estar que a gente sempre fala aqui no nosso programa. Praticar o mantra, então, pode fazer com que você se sinta mais calmo, energizado e além de te ajudar a aquietar a mente, que é o que todo mundo anda precisando ultimamente, não é mesmo? Os mantras são muito usados no budismo e no hinduísmo, para práticas de yoga, vocês já devem ter ouvido falar. Um dos mantras mais conhecidos é a repetição do som Om, né? As duas letras O e M, que se pronuncia Om. Dizem que esse som do Om é o mantra universal da meditação e que ele também representa o som do universo. Quando ele é dito repetidas vezes, então ele provoca essa sensação de tranquilidade e de calma. Se você dá uma olhada no YouTube, você vai encontrar esse mantra Om sendo repetido várias vezes. Já devem ter visto até em desenhos animados, a pessoa está numa posição ali de um personagem numa posição de meditação e ele fica fazendo aquele som Om, né, em desenhos, em filmes ou mesmo em vídeos sobre meditação, né? É um mantra muito, muito conhecido. Dizem também que em qualquer religião, nas orações, quando a gente repete sons, repete palavras, a gente está também entrando numa sintonia junto com as conexões superiores. Então, quando você fica ali rezando o terço, por exemplo, várias vezes o Pai Nosso, várias vezes a Ave Maria, você também está praticando um tipo de mantra. Então, o mantra, ele tem esse poder. Dá uma pesquisada no YouTube, no Google, coisas sobre mantras, e vocês vão ver como ele é bem interessante para acalmar e relaxar quando a gente estiver querendo aí ficar no momento de mais tranquilidade, tá bom? Muito legal, Bruna. O mantra, de fato, tem bastante coisa interessante, é um universo bastante legal. Quem tiver interesse em pesquisar, vai ver que tem muita coisa legal aí na internet e até mesmo aqui no YouTube. E você que não ouviu no primeiro bloco, a gente falou aqui de uma novidade fantástica aqui em Nova Odessa. Se você gosta de um bom café,
Olha, é um produto artesanal de muita qualidade, isso eu posso garantir porque eu provei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente, tenho certeza que vai adorar também. Basta ligar para o número 19 98151 4232 e fazer o seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Eu vou repetir o número para você anotar então. É o 19 98151 4232. Café, Aroma e Sabor. Produto de excelente qualidade e preço surpreendente. E nós também falamos a respeito do Pet Shop Family Dog, que fica aqui no bairro de Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. Fica na rua Silvio de Paulo, número 102. Eles oferecem serviços de banho e tosa, tem rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios. Eles ganharam recentemente um prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e prestação de serviços. Realmente eles arrasam, eles cuidam muito bem dos nossos amiguinhos animaizinhos, tá certo? Quem quiser então entrar em contato, pode mandar um WhatsApp para a Stephanie no 019 99 181 9453 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestações de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha só que legal que eles fazem. É uma conta no Instagram que eles têm de divulgação de serviços e produtos aqui de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e também para os participantes de um modo geral, né? E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles, né? É muito bacana, não é? Eu acho muito legal sim. Então anota aí, olha, @divulga.novaodessa. Legal, então, todos esses são os nossos parceiros, ou que nós experimentamos e provamos e estamos trazendo aqui as dicas para vocês, nossos ouvintes. Tá certo? Então agora chegamos no momento da mensagem do tarô. Eu já vi a Bruna aqui preparando a mensagem, ela já fez as suas consultas para que consiga deixar para nós, né, para todos os ouvintes, aquela mensagem para os próximos dias. Bom, o tarô está pedindo para que a gente evite entrar em situações de brigas e conflitos desnecessários. É bom a gente procurar não desgastar-se com discussões. Precisamos tentar observar os dois lados de uma situação, sempre tentando buscar sabedoria para lidar com o que está diante de nós. Sabe aquela máxima que às vezes é melhor a gente ficar em silêncio e concordar para não discutir? É bem isso então. Para essa semana, talvez seja melhor recuar diante de uma pessoa, diante de um problema, para não entrar em um conflito desnecessário. Se do contrário você talvez resolver bater de frente, enfim, você pode ter aí alguma experiência de desânimo, de desgosto, de decepção, tá? Então é importante tentar agir aí de uma forma menos reativa, mais tranquila, né? Fugindo do embate. Talvez a gente precise relevar muitas falas. Às vezes a gente ouve umas abobrinhas, né? Umas coisas assim chatas que a gente não gostaria de ouvir. Então, talvez seja bom a gente fingir que não ouviu. Sabe aquele finge que não ouve? Então é bem isso, ouvinte. Por essa semana é bom a gente ficar um pouquinho mais no nosso cantinho, sem entrar aí em discussões para evitar brigas, encrencas e desconfortos desnecessários, tá certo? Boa semana para vocês então. Bacana, Bruno. Então vamos usar aquele famoso contar até 3, contar até 10, enfim. E assim a gente segue. E chegamos agora então na hora do abraço.
a hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Os nossos abraços vão para todos os ouvintes que participaram aqui do nosso programa. A Magali, que nos mandou aí o seu caso, a Silvia Soares, Jorge Augusto, Fernando Oliveira, Camila Gonzaga e Marcos Antônio dos Santos. Aos que interagiram conosco também através das mídias sociais, né? O Celso e a Neuza Macácio, de São Bernardo, o senhor José Serpa, de São Paulo, Cláudia Moura, Cidinha Costa, Valéria Turini, Alana Dantas, todos aqui de São Paulo, Sandra Bartolo, de Diadema, Cleusa Domingos da Silva, que é aqui também de Nova Odessa. E eu quero deixar também um abraço, obviamente, para todos os nossos ouvintes. E você, Bruna, seus abraços vão para quem? Bom, essa semana eu quero mandar um abraço pro Pietro, que é o meu amiguinho lá de São Paulo, nosso ouvinte aqui do programa. E também quero mandar um abraço para uma amiga muito especial que está bem longe daqui do nosso país, está morando em outro lugar, outro país bem distante daqui. Quero mandar um abraço para a Leide, para o seu marido Peter e a sua filha Laurinha. Um grande abraço, viu, amiga? Tudo de bom aí. Estamos chegando ao final de mais um programa. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Escrevam aí nos comentários. Se você não conseguiu participar do nosso chat ao vivo, escreva nos comentários, deixe a sua mensagem para que a gente possa conversar sobre isso nos próximos programas, ok? E a gente sempre encerra os nossos programas com uma mensagem, com um pensamento, com uma frase, né? Hoje nós vamos trazer aqui a frase de Antoine Saint-Exupéry. Ele foi um escritor e aviador francês, né? Inclusive ele era filho de condes franceses. Ele nasceu no dia 29 de junho de 1900. Ele é o autor do livro O Pequeno Príncipe, da história O Pequeno Príncipe, que muitos devem conhecer. A frase é a seguinte: o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Então, com esta frase, encerramos o nosso programa. Esperamos que vocês tenham curtido e até o próximo programa. Um abraço! Você ouviu Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.